Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender multiplicação de frações. Quiserem já fazer um destaque, tá? Aqui na página 54, certo? Aqui fala o seguinte, para começar a explicar, tá? Amanda fará biscoitos amanteigados para receber os amigos que vão visitá-la, tá? Veja a receita. Aqui tem a receita. Tem uma tabela que tem os ingredientes que ela vai utilizar para fazer, tá? Esses biscoitos e aqui o modo de preparo, tá? Mais abaixo fala o seguinte, gente, prestem atenção. Gente, antes de eu explicar aqui, eu queria falar para vocês que multiplicação de fração vai ser muito simples. Eu vou falar bem pouco nesse vídeo e vocês vão entender melhor que os últimos conteúdos. Vocês vão ver que é bem simples de entender, tá bom? Então, fala o seguinte aqui debaixo da tabela. Amanda fará o triplo dessa receita. Qual a quantidade de ingredientes necessária para ela triplicar a receita? Então, para fazer uma receita, é esses ingredientes que ela precisa, tá? Agora, se ela vai triplicar, o que a gente poderia fazer? Fazer o quê? 3 vezes, a gente pode, então, o quê? Somar, né? Uma mais uma dessa receita, certo? A gente estaria triplicando. Ou a gente soma, ou a gente, como a gente vai aprender a multiplicação, ao invés de a gente somar, então a gente vai multiplicar, né? Então, aqui, ó, um exemplo, farinha de trigo. É uma xícara que vai, porque aqui é uma receita só. Se eu quero fazer 3 receitas, porque a pergunta é essa, ó, vamos analisar. Amanda fará o triplo. Quando diz que a Amanda fará o triplo, quer dizer que ela fará 3 vezes essa receita, certo? Então, qual a quantidade de ingredientes necessária para ela triplicar, né? Fazer 3 vezes essa receita. Então, a gente só pegar e multiplicar 3 vezes cada ingrediente, certo, galerinha? Então, vamos lá. Vamos analisar a quantia de cada ingrediente que a Amanda usará. Um exemplo. Primeiro aqui, farinha de trigo. Depois, a gente vai, primeiro vai triplicar essa, depois vai triplicar o açúcar. Aí, aqui na próxima página, vamos triplicar a manteiga, a essência de baunilha, tá? Eu vou explicar esses dois primeiros, farinha de trigo e açúcar, tá? E daí, depois, a manteiga e a essência de baunilha vai ser da mesma forma que eu vou explicar aqui pra vocês. Você já sabe que aqui será o mesmo processo que será explicado aqui, ok? Farinha de trigo. Para uma receita, é necessário 1 xícara de farinha de trigo. Tá aqui, ó, 1 xícara de farinha de trigo, tá? Então, para 3 receitas, serão necessárias 3 xícaras, certo? Ó, aqui tá aqui tá. Ingredientes, 1 xícara de farinha de trigo. Isso para uma receita. Se for 3 receitas, seria 3 vezes a xícara, que dá, então, 3 xícaras, 3 vezes 1, 3, certo? Então, para uma receita é necessário 1 xícara. Então, para 3 receitas, serão necessárias 3 xícaras. Até aí, ok, né? Farinha de trigo, ok. Agora, vamos para o ingrediente açúcar, tá? Para uma receita, vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui na tabelinha fala que ela vai utilizar quanto de açúcar? 1/4 de xícara de chá de açúcar, tá? 1/4 de xícara. Gente, toda vez que vocês verem uma receitinha, vai estar assim 1/4, mas esse 1/4 significa a fração, né? Significa isso daqui, tá? Ó, esse 1/4 é isso daqui, certo, galerinha? Quando vocês veem esse aqui, ó, 3, esse risco aqui se chama barra, né? 3/8 significa uma fração de 3/8, ok? Voltando aqui, então. Então, o açúcar, para uma receita, é necessário 1/4 de xícara de açúcar. Então, se para uma receita é necessário 1/4 de xícara, o que a gente pode fazer? Então, se a Amanda agora vai fazer 3 receitas, então, vai ser 3 vezes 1/4, certo? Então, temos 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Então, são 3. 1, 2, 3. Somando 1 mais 1 mais 1, 3, tá? Aqui, como as parcelas de baixo, o denominador é igual, a gente só substitui aqui, continua igual, ok? Então, 3 deu 3/4 de xícara de açúcar para 3 receitas. Uma receita é 1/4, se for fazer 3 receitas, ela utilizará 3/4 de xícaras de açúcar, ok? Só que é o seguinte, aqui foi somado, mas a gente vai aprender multiplicação agora. Então, para a gente não ter que fazer essa adição toda, não seria melhor multiplicar? Que seria mais rápido? Seria. Então, como que eu faria?
Para uma receita, quanto que é necessário de açúcar? 1/4, né? Então, vamos lá, 1/4 só. Ao invés de eu pegar e somar, eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu posso pegar e fazer... Deixa eu apagar isso aqui, gente. Eu vou fazer aqui, ó, tá? Aqui, ó. Ao invés de somar, eu vou fazer, então, 1/4. Eu vou pôr o 3 aqui, ó. 3. Esse pontinho aqui significa vezes, tá? Então, ao invés de eu pegar e somar, aqui eu multiplico, né? Multiplico isso daqui. Aqui não tem nada, certo? Mas... Aqui não tem nada, mas a gente faz de conta não, ele tem um 1 aqui, ele existe um, só que a gente não coloca. Então, 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 4, 4. Não deu a mesma coisa? Deu. Então, ao invés de você somar, você pode multiplicar, que dá a mesma coisa. Então, olhando na página seguinte aqui, continuando a explicação, aqui a gente tá falando do ingrediente açúcar, tá? Continuando aqui sobre o açúcar, como são... Aqui fala o seguinte, gente. Deixa eu tirar aqui a folhinha aqui para vocês verem. Ó, como são parcelas iguais, podemos representar a adição utilizando a multiplicação. Veja, o que ele vai fazer aqui no livro, ó? 3 vezes 1/4. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que 3 vezes 1/4, só que eu botei um 1 embaixo. Aqui ele não botou, porque o certo é a gente não botar, mas a gente tem que fazer de conta que tem um 1 aqui, tá, gente? Então, como é que ficou? Né? Ah, tá, aliás, ele botou, tá aqui, ó, tá aqui no livro, tá vendo? Ó, ele pegou isso daqui, ele pegou isso aqui, gente, ó, circulem aí também a lápis. Ele pegou isso daqui e colocou igual eu fiz, ó, 3, aí ele botou 1 embaixo, vezes 1/4, exatamente o que eu fiz aqui, certo? Ó, 3 vezes, tá vendo aqui? Ai, gente, circulei em cima. Tá? Ele fez a mesma coisa, que dá igual 3/4, certo? Então, a gente sabe que 3 vezes 1 vai dar 3 e 1 vezes 4 é 4, ó. Mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que vocês têm no livro aí, tá? Tem aqui. Ou seja, ele tá querendo dizer o que eu expliquei pra vocês. Que ao invés de você somar tudo, você pode pegar e multiplicar, que vai dar 3/4, o mesmo resultado que se fosse somado, tá? Ok? Então, o que é a multiplicação de fração, gente? É bem simples, é bem isso. É só multiplicar o de cima, multiplica o número de cima, tá? Vão ser multiplicados, os números de baixo vão ser multiplicados, ou seja, sempre você vai fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Pronto, é só isso que é a multiplicação. Mais abaixo, aí depois tem aqui, vocês deem uma olhada na manteiga e essência de baunilha, que vai ser a mesma coisa. Aí aqui embaixo, gente, destaquem com marca-texto, tá escrito o seguinte: multiplicamos numerador com numerador. Aqui embaixo, gente, tá escrito o seguinte: multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. O que é isso, professora? É o que eu acabei de falar. O que é numerador, gente? Imaginem essa fração aqui. Sei lá, eu tô inventando uma fração. O que é o numerador é os números de cima. O que é denominador é o número de baixo. Aqui onde eu destaquei, que eu quero que vocês destaquem aí também, tá escrito o quê? Que é para vocês multiplicar numerador com numerador e denominador multiplica com denominador, tá? Então, você sempre vai fazer esse vezes esse e esse vezes esse. É isso que tá escrito aqui, tá? Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Número de cima com número de cima e número de baixo com número de baixo, ok? Essa regra prática serve para todas, ó, todas. Ai, professora, vai mudar algo? Vai ter algum problema diferente? Não. Todas as frações, toda a multiplicação de fração vai ser dessa forma. Sempre vai multiplicar, multiplicar os números de cima e multiplicar os números de baixo, certo? Não tem erro, tá, gente? Veja alguns exemplos. Se quiserem destacar aqui também, veja alguns exemplos. Aqui tem alguns exemplos que eu vou explicar para vocês. Aqui, vamos lá, vamos pro primeiro. O primeiro, o que que tem, gente? Tá aqui, 5 vezes 2 sétimos de fração. O que que a gente vai fazer? A gente vai pôr um 1 aqui, certo? Então, vamos botar um 1 ali. Vai ficar assim, certo? 5
vai ficar 5 inteiros vezes 2 sétimos. Como é que a gente acabou de aprender? O que a gente acabou de aprender? Que multiplicação de fração é só multiplicar os números de cima, o número de cima pelo número de cima, e depois multiplicar o número de baixo, que é o 1, pelo número de baixo, que é o 7. Então, 5 vezes 2 é 10. 1 vezes 7 é 7, tá? Galerinha, o seguinte, eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Lembrando, tá? Uma coisa muito importante, tá aqui na apostila, que é para lembrar vocês, que multiplicação aqui tem propriedade comutativa. Então, não lembro o que é comutativa. Então, esqueça essa palavra comutativa, né? Porque às vezes isso aí confunde. O que é a propriedade comutativa? A ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo. O que a gente fez aqui, gente, nesse primeiro exemplo aqui? Ai, meu Deus, eu tô riscando só um pouquinho, gente. O que a gente fez aqui nesse primeiro exemplo? A gente pegou aqui, né? E multiplicou 5 vezes 2, 10, 1 vezes 7, 7. Não vai mudar, vai ser sempre assim, tá? Mas, ao invés de eu fazer 5 vezes 2, se eu fizer 2 vezes 7, 2 vezes 5, do quanto que é 2 vezes 5, não é 10? É isso que ele tá querendo dizer aqui na apostila para relembrar vocês, tá? Aqui tá em rosa, né? Que é uma mensagem que tem só na apostila do professor. Tá dizendo isso, que 5 vezes 2 é 10 e 2 vezes 5 é 10. 1 vezes 7 é 7, 7 vezes 1 é 7, tá bom? Então, isso aqui não altera, ok? Aqui, vamos pro próximo. Aqui, ó. Aqui tem mais 2 frações. Vamos fazer como... Então, como é que é multiplicação de fração? É só multiplicar os números de cima e depois os números de baixo. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Pronto. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? É só multiplicar, ok? Aqui tá escrito assim, ao calcularmos uma quantidade de outra, podemos interpretar a palavra de e suas variações como uma multiplicação, substituindo, assim, a palavra de pelo sinal de multiplicação, tá? É isso aqui que eu tô explicando pra vocês. Aqui na página seguinte, gente, tem outros exemplos, tá? Página seguinte, ó. Exemplos. Aqui tem, né? 1/2 de 40. Aqui debaixo do 40, gente, tem algum número? Não tem. Quando não tiver número, o que vocês vão fazer? Colocar o 1. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vocês estão vendo aqui nesse círculo que eu fiz? Ele botou 1/2 vezes 40, ele botou 1 debaixo de 40. Então, 1 vezes 40, 40. 2 vezes 1, 2, tá? 2 vezes 1 ou 1 vezes 2 é a mesma coisa, ok? Aqui, continua a mesma coisa. Vamos fazer um jogo rápido junto. Primeiro jogo rápido. Resolva as multiplicações indicadas e simplifique os resultados sempre que possível. Gente, o que tá pedindo aqui? Para você resolver, só resolver as multiplicações, tá? Só até aqui, ó. Aqui termina aqui, ó. Resolva as multiplicações indicadas. Se tivesse só isso, era só para resolver. Mas o que diz para fazer além de resolver as multiplicações? Simplificar, ó. Resolva as multiplicações indicadas e... Tem um E aqui, ó. E simplifique os resultados sempre que possível. Ou seja, quando der para tornar a fração irredutível, isso é simplificar. Então, se der para reduzir, você vai simplificar, ok? Se não der, terminou a fração ali. Vamos fazer. Primeira, letra A. Tem a fração 2/5 vezes 3/2. Tá? Como é que a gente vai fazer? A mesma coisa. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 2 é 10. Tá? Então, vamos colocar aqui. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 2 é 10. Gente, pronto. É só isso que é pra fazer no jogo rápido. Aliás, a princípio era só isso que era pra fazer. Mas tem um E ali pra simplificar. Essa fração dá pra simplificar? Se der pra simplificar, eu vou simplificar. Se não der, acabou aqui. Era só isso, então, tá bom? Como os números, o número de cima e o número de baixo, eles são par ou são ímpar? Eles são par. Toda vez que o número for par, os dois, tem que ser os dois, tá? O de cima e o de baixo tem que ser par. Se eles forem par, dá para simplificar,
tá bom? Eu acho que eu não tinha ainda ensinado isso a vocês, né? Mas é isso, tá, galerinha? Se um número aqui em cima for par e o outro de baixo for ímpar, não dá para simplificar, a fração termina aqui. Quando os dois são par, é porque dá. Então, os dois aqui, o 6 e o 10 é par. Então, eu vou simplificar por... Aqui dá pra gente simplificar, dá pra dividir por 2. Então, dá pra dividir o de cima por 2 e o 10 por 2 também, certo? Vamos fazer aqui. Quanto que dá, então? 6 dividido por 2 é 3. Quanto que é 10 dividido por 2 é 5. Certo? Simplifiquei, tá? Aqui eu fiz por 2 em cima e aqui fiz por 2. Por quê? Porque eu não posso fazer aqui por 2 e aqui por outro número. Tem que ser igual, tá bom? Galerinha, 3 e 5. O 3, ele é o quê? Ele é par ou ímpar? É ímpar. E o 5 é ímpar, então não dá mais para simplificar, tá? Mesmo que aqui de baixo fosse par, temos já um ímpar, já não daria, ok? Então, terminou aqui. Vamos ver se isso aqui tá certo. Aqui, ó, então, deu 6 décimo igual a 3 quintos, né? Tá? Vamos ver aqui o gabarito. Ó, exatamente o que a professora fez, tá? Estão vendo aqui? Ó, a mesma coisa, ok? As outras de baixo aqui, pegou um pouco aqui da resposta da B. Terminem, tá? Porque a B, na verdade, tem mais coisa aqui embaixo, tá? Ó, tá? Então, façam a B, a C igual eu fiz a A, tá bom? É isso, essa aula, gente, multiplicação é só isso, tá? Então, se vocês entenderam essa aula, vocês já entenderam multiplicação de frações, ok? Até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.